O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo do tempo comum. Quinto domingo do tempo comum, ou melhor, o tempo comum, a gente precisa aprender bem de pertinho, bem próximo, a vida de Cristo. O coração do Cristo. A gente precisa mergulhar na vida dele e reproduzir a vida de Jesus na nossa própria vida. Nós temos que ser esta reprodução de Jesus. Vamos passar um pouco as leituras que hoje nós lemos. A primeira leitura do profeta Isaías, ela faz um conselho aos judeus. E ele diz assim, né? A profecia de Deus dizendo: reparte o pão com os famintos, acolhe na sua casa os pobres e peregrinos, seja generoso, seja bondoso, que brilhará a tua luz como a aurora. Por que o profeta faz esse conselho ao povo de Israel? E aqui a gente pode tirar uma grande lição para a nossa vida. O povo de Israel estava saindo do exílio da Babilônia. Eles foram levados como escravos para a Babilônia. Na Babilônia passaram 70 anos. Terminado o tempo do exílio, voltaram para Israel e tiveram que reconstruir tudo. Reconstruir a cidade, reconstruir o templo que foi destruído, reconstruir todas as coisas. E o profeta vem dizer assim: mesmo que vocês tenham passado por todas essas humilhações, que vocês tenham passado fome, tenham passado tantas privações, não te dá o direito de ser ruim. E às vezes a gente acha que nos dá o direito. Se ninguém fez nada por mim, eu não vou fazer nada por ninguém também. O profeta está dizendo negativo. Mesmo que você tenha passado por todas essas humilhações, não te dá o direito de humilhar ninguém. Mesmo que você tenha sido abandonado, isso não te dá o direito de abandonar os outros. Seja generoso, tenha um coração grande, um coração inflamado do amor de Deus. É aqui a primeira leitura, né, do profeta Isaías. São Paulo, escrevendo aos Coríntios. São Paulo fez uma experiência bem interessante em relação aos coríntios. Quando ele foi até a cidade de Corinto é uma cidade portuária, uma cidade bastante pagã, muitos templos pagãos, um povo bastante inteligente, de cultura, os grandes filósofos gregos ali, uma cidade totalmente grega, né? Os templos, a deusa da fertilidade e um monte de loucuras assim. São Paulo foi fazer a primeira pregação em Coríntio. E quando ele chegou na cidade, ele disse assim: agora eu vou gastar todo o meu latim, né? Eu vou usar tudo que sei. E ele chegou para pregar citando os filósofos gregos, citando uma série de coisas, com um discurso muito bem preparado, foi todo munido de inteligência humana.
ninguém escutou. Ninguém deu a mínima. Ele pregou, ainda foi apedrejado nessa primeira pregação. Aí ele disse, ele mudou, né, o discurso. Já que a sabedoria humana não serve, o escândalo da cruz serve. E aí Paulo começou então a pregar Jesus Cristo e o Cristo crucificado. E na segunda vez que ele vai lá pregar, ele diz isso que nós ouvimos hoje, né? Quando fui à vossa cidade, anunciava-vos o mistério de Deus, não recorria a uma linguagem elevada, como ele tinha feito antigamente. Recorri ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser sal da terra, como a gente vai ver no Evangelho. Só que você não é isso. Você é apenas a lua. A lua não tem brilho próprio, ela não reflete, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz. Ela reflete a luz do sol. Nós, como cristãos, não temos que ser os especiais. Nós temos que refletir a luz de Jesus, a luz de Cristo. Nós temos que refletir a luz dele. E a luz dele, ela é aqui a luz do Cristo crucificado. Nós temos que ser esta imagem dele, a imagem de Jesus que deu a vida, de Jesus generoso, Jesus que se gastou, que se esvaziou, a quem nos do Cristo, né? O Cristo que se derrama. Deus Todo-Poderoso que está lá no céu, se faz homem, vem morar no meio de nós. E a gente precisa compreender isso, assim como São Paulo entende que o discurso humano não convence. O que convence é o discurso que nasce do coração pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem nos ajudar, que vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa miséria. Às vezes a gente quer convencer alguém de seguir a Cristo, a gente acha que vai conseguir fazer com que ela entenda as coisas do céu. Mas só o Espírito de Deus é capaz disso. Então, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. E o Evangelho? O Evangelho é o discurso ainda das bem-aventuranças. Domingo passado nós vimos as bem-aventuranças. Jesus trouxe ali as 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E terminou dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e humilharem por causa de mim. A última bem-aventurança. E hoje ele faz a coroa de todas essas bem-aventuranças. Ele diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode uma cidade que foi construída sobre uma montanha ser escondida. Jesus está aqui dizendo claramente quem nós somos. Primeiro, o sal, ele não é o essencial da comida. Você não coloca 1 quilo de sal para 1 quilo de carne. Sempre é 1 quilo de carne com uma pitada de sal. Mas sem o sal, a carne não tem sabor, não tem gosto. Ela fica adocicada, estranha, esquisita. O mundo, sem nós cristãos, não teria sabor. O mundo é sustentado por causa de nós. A vida, ela continua existindo, o sol continua nascendo todos os dias e brilhando, porque nós oferecemos o santo sacrifício do Cristo. É Ele que segura. É Ele que é o centro da vida. É Jesus que é a energia do mundo, a força do mundo. E nós oferecemos o sacrifício de Cristo, mesmo sendo um número tão pequeno, tão reduzido, nós somos a vida, a vitalidade. Assim como a luz. É interessante a gente refletir sobre esta revelação de Jesus a respeito de nós, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
Isso significa que nós temos que ser diferentes do mundo. Nós temos que ser pessoas que não são movidas pelas coisas do diabo, pelas ideias do diabo, pelas ideias do mundo. Nós temos que ser movidos pelas ideias de Cristo. Mas acontece que, infelizmente, muitos de nós ainda não entendemos isso. E achamos que o cristianismo ou a catolicidade, né, o ser católico, é uma coisa que você pode fazer individual. Não, eu vou na igreja, eu rezo, eu faço jejum, eu faço penitência, porque eu vou me salvar. Não, você é um ser para o outro, sempre para o outro. Você não é para si mesmo. A sua vida cristã, ela existe para que o outro viva. Assim como Cristo é o sacrifício para que todas as almas se salvem, nós também somos sacrifício para que outras pessoas se salvem. Isso nos tira vários direitos. Por exemplo, nós não temos direito de ser igual ao mundo. E a maioria de muitas pessoas, elas são igual ao mundo. Se as pessoas do mundo roubam, tem católicos que também roubam. E gente de fila de comunhão todo domingo. Se lá fora tem gente que aborta, tem gente na igreja que acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Tirar a vida de um bebezinho dentro da barriga não tem problema nenhum. Pode fazer, porque afinal de contas, meu corpo, minhas regras, tem essa loucura, né, que nós ouvimos aí. Se lá fora o mundo adultera, tem muita gente aqui que também acha que é normal, não tem problema nenhum. Tem agora, infelizmente, dentro da mentalidade, até mentalidade de pessoas cristãs, loucuras como relacionamentos abertos, relacionamentos de poligamia, de não sei o quê, uma série de coisas completamente diferentes do mundo. O mundo cheio de tatuagens, de piercings, de não sei o quê, aqui também, dentro da igreja também. Não, vou fazer uma tatuagem aqui de uma abelhinha, porque representa a minha mãe, não sei o quê. Que loucura. Não, uma mentalidade completamente mundana. As pessoas que, às vezes, vão para a igreja vestidas como se fossem para a praia. Você senta aqui, senta na sua frente uma irmã querida e você não consegue nem prestar atenção em Jesus lá no altar, né? Porque a pessoa está aqui quase exposta ali. Então, a mentalidade do mundo não cabe em nós, não cabe na nossa mentalidade cristã católica. Nós temos que ser de fato diferente. Ah, mas vocês são gente esquisita, que não é diferente. A igreja é igreja retrógrada, uma igreja antiga, antiquada. Para com isso, ela tem que se modernizar. A igreja não tem que se modernizar. A igreja tem que ir para o céu. E para ir para o céu, ela tem que seguir os preceitos bíblicos. Ela tem que cumprir os mandamentos. Ela tem que cumprir as ordens de Jesus. Jesus aqui diz, você é o sal da terra. E para ser sal você vai ter que se desgastar, você vai ter que morrer, você vai ter que se perder. Todo mundo vai ter que ser assim. Eu como padre, quantas vezes já enfrentei já vivi essas situações, né? De você chegar em um determinado momento, porque eu estou de batina, e as pessoas olharem para mim como se fosse um ET. A situação mais interessante que eu vivi uma vez, eu fui visitar o meu irmão que mora aqui em Lucas do Rio Verde, e ele é evangélico de uma igreja lá, e eles estavam fazendo um culto, e eu cheguei com meus pais para visitá-lo, e eles estavam lá e eu estava de batina, e quando eu cheguei tinha um monte de irmãos dele lá, e um dos irmãos falou na minha cara e na cara dele assim, falou bem assim, mas irmão, você tem um irmão que é padre, a igreja da besta fera, desse jeito, na minha cara. Você ainda não conseguiu converter o seu irmão para a igreja, né, para renunciar a essa igreja do diabo e vir para a luz. Mas esse é o preço que nós temos que pagar.
O preço de sermos diferentes, de sermos esquisitos, de sermos alguém que não combina com as coisas do mundo. As coisas do mundo não têm nada a ver com a nossa vida. Nós temos que ser diferente mesmo. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser bons, nós temos que ser justos, nós temos que ser caridosos, como disse o profeta Isaías. Nós temos que fazer o bem, temos que fazer caridade, temos que ser generosos, temos que controlar nossa língua, controlar nossos pensamentos, controlar nossos desejos. Faz parte da luta cristã. Esses dias nós vimos São Paulo dizendo, numa das suas cartas: irmãos, vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. É o mínimo que Deus espera de nós. É o mínimo. E quando nós somos luz do mundo e sal da terra, não tem como esconder. Não tem como esconder. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não teve como esconder Teresinha. Quem foi Teresinha? Uma menina que nasceu de uma família católica, pais e mães extremamente católicos e santos. Ela não queria nada mais do que simplesmente ser freira, ser monja. Foi para o convento com 15 anos de idade, entrou no mosteirinho lá na França, lá em Lisieux, lá num lugar totalmente diferente do centro, como por exemplo Paris, que é famoso mundialmente. Ela lá enfiada dentro do mosteirozinho, uma menina fazendo todos os trabalhos que as irmãs fazem, com 24 anos morreu com tuberculose. E olha quem é Teresinha. O mundo inteiro vê Teresinha. O mundo inteiro sabe quem é ela. Porque ela era sal da terra e luz do mundo. Caros irmãos, se nós não tivermos a coragem de vivermos o Evangelho como ele precisa ser vivido, nós vamos ser inúteis. As pessoas vão passar no cemitério e vão ver um monte de lápide, lá vai estar a sua. Quem é esse daqui? Faço a menor ideia. É mais um que morreu. Diferente de quem vive Jesus, de quem é a imagem do Cristo. Que não tem como passar por ele e dizer: ele é diferente. Ele é de Deus. Ele é a imagem do Cristo. Ou nós nos dispomos generosamente a sermos a imagem de Jesus neste mundo e dar sentido a estas trevas do mundo inteiro, ou nós seremos apenas um bando de católicos inúteis. É só isso.